Olá, boa tarde. Hoje mais um programa Band Runners. Eu sou Bárbara, médico endocrinologista. Eu sou Daniel, Daniel. fisioterapeuta, corredor. Eu sou Heleno Fortes, treinador de corrida da HF Treinamento Esportivo e corredor amador, maratonas, meias maratonas, 10 e 5 quilômetros. E o melhor de nós três. Deixar bem claro o tamanho do buraco do gap entre nós três, né? Para o pessoal também entender. Um grande gap. Um grande gap. Hoje o nosso tema vai ser sobre lesões por estresse. Na minha prática clínica, assim, eu acho que é uma das coisas que mais tenho feito diagnósticos atualmente, né? Então, assim, tem chegado muito isso no consultório. Eu acho que você compartilha isso comigo, né, Daniel? Que eu te mando muitos pacientes também. E eu queria que você explicasse pra gente, Daniel, do ponto de vista ortopédico, o que é uma lesão por estresse, causas, o que gera lesões por estresse, e depois a gente vai complementando com os outros fatores. A lesão por estresse, ela reflete uma incapacidade do osso em tolerar aquela sobrecarga que foi aplicada. Então a gente vai entender o seguinte, correr, nós estamos batendo o tempo todo a perna no chão, a gente bate no chão, o chão devolve para a gente esse impacto. E o osso, embora ele tenha alguma capacidade de deformar e voltar, esse impacto ele vai, de certa forma, produzir pequenas lesões no osso. Então, se você conseguisse ali olhar esse osso do ponto de vista microscópico depois de uma corrida, esse osso ele vai estar lesionado e essa lesão, aquele tecido ali que foi lesionado, ele vai ter que ser retirado e depois um novo tecido vai ter que ser colocado. Isso acontece o tempo todo na corrida. E aí, para que vocês tenham uma ideia, esse processo de retirada do osso, a limpeza desse osso que foi lesionado, ela vai durar por volta de quase 2 semanas. E depois a gente vai precisar de meses para restaurar aquele osso novamente. Então nós vamos imaginar agora isso acontecendo com uma frequência enorme. De repente, esse saldo já não fecha mais. Então é tanto pequenas lesões como a incapacidade de repor aquele tecido ósseo de novo, que essa concentração de lesão passa a ser tão grande que ela começa a gerar sintoma. Como foi uma lesão por estresse, nós vamos chamar aí esse espectro aí de lesões por estresse. E do ponto de vista endocrinológico é legal isso, porque essa questão de remodelamento ósseo, né, o que a gente chama, tem um hormônio que a gente teve um trabalho até recente, foi publicado sobre isso, que é o PTH, que é o paratormônio, e ele tem uma relação com a intensidade do exercício. Então, o paratormônio ele é produzido em picos. Então, quando você tem um exercício de alta intensidade, como VO2, tiros, treinos muito intensos, você aumenta de maneira expressiva esse PTH e você impacta nessa questão óssea. Então, essa questão de remodelamento ósseo, ele é alterado com treinos com muita intensidade. Então, por isso que esse controle de carga, tanto para um paciente que já é muito treinado e tanto para um paciente que está começando a treinar, ele é muito importante. A gente fala muito sobre volume, porque eu acho que entra em relação à capacidade de recuperação, mas a intensidade, ela tem muita relação com a questão do PTH por causa disso. O detalhe da intensidade é interessante, porque assim, o senhor usou o termo aí, remodelamento ósseo, né? E a gente tem um conceito interessante, que é o conceito de modelamento versus remodelamento ósseo. Então, o que acontece? Quando você está correndo pouco, numa intensidade baixa, por um tempo pequeno, você está aplicando alguma carga sobre o seu osso e você, de certa forma, está estimulando o seu osso a ficar mais forte. Isso a gente chama de modelamento. Então isso significa o quê? Significa que se eu estou correndo um pouquinho e vou fazendo isso por meses, anos, é muito provável que os meus ossos eles fiquem mais fortes e automaticamente eu fique mais longe de ter uma lesão por estresse. Quando a gente usa o termo remodelamento, ele significa que eu lesionei o meu osso, uma palavra pesada, mas é isso, eu lesionei o meu osso, o organismo veio ali, tirou aquela parte que está machucada e ele vai ter que recolocar. E aí, nesse caso, a gente não consegue ter a garantia que eu fiquei com o osso mais forte. Eu posso simplesmente ter reposto o osso
que eu já tinha. Então, nada me garante que uma pessoa que teve uma lesão por estresse vai voltar com o osso mais forte. Daí o cuidado com os treinos mais intensos. Mas se a gente pega uma pessoa que tem um histórico de algum esporte, que tem um pouco de corrida, ou vai fazendo essas coisas, esse processo de corrida mais devagar, é muito provável que a gente consiga construir, num período de tempo maior, ossos mais fortes. E a gente vê, né, Helena, você pode contar isso pra gente, como que as pessoas às vezes chegam na corrida sem um histórico, né, e como que você, teoricamente, vai ter que tratar essas pessoas diferentes. Elas chegam sem... Antes de entrar nisso, eu queria até fazer essa pergunta para você, Daniel, sobre a questão do peso, né? Se existe uma relação com essa questão da lesão por estresse, se os corredores, atletas mais pesados, eles têm mais chance de ter lesão por estresse. Isso procede? É um dos marcadores, mas eu diria para você que, por exemplo, não é o maior marcador. Definitivamente não é um marcador. Então, Bárbara pode falar, a gente está falando aqui das causas. Entra aí no aspecto endócrino, metabólico, eu acho que você pode usar também a relação da obesidade, depois eu entro na parte mecânica. Tá, são 2 vieses do peso. O primeiro viés, o paciente mais pesado, teoricamente a questão mecânica eu acho que influencia, mas o fato do excesso de células de gordura, ele tem um padrão pró-inflamatório, ou seja, ele é a favor, ele produz substâncias inflamatórias que pioram essa questão de recuperação, óssea, etc. Mas tem um outro viés, que eu acho que é uma das coisas muito importantes de hoje, que o baixo peso, principalmente quando eu estou falando de homens e mulheres, mas mais mulheres do que homens, mas hoje a gente fala disso em homens também. Essa restrição energética, que a gente chama de RED lá, que é uma entidade dentro da medicina do esporte, que é deficiência energética relativa, ela é um dos causadores de lesões por estresse. Por quê? Porque a deficiência energética, ela altera a questão de eixo hormonal, ela altera a pulsatilidade de alguns hormônios e isso impacta na questão do estresse. A gente vai falar isso mais para frente, falando de mulher especificamente, relação do estrógeno, etc. Mas são 2 vieses. Então, a gente vai pensar na obesidade como questão inflamatória da própria obesidade e na questão do baixo peso por restrição energética. E aí, a Bárbara falou da parte mais metabólica, do ponto de vista de fator de risco, a gente tem a parte mecânica. Então, a gente pode fazer um raciocínio super simples, o mais simples de todo, que é simplesmente o seguinte: o que você está acostumado a fazer e o que você passou a fazer. E aí as pessoas têm uma ideia de que para eu fazer uma lesão por estresse, eu tenho que correr muito. E, na verdade, você não tem que correr muito, você tem que correr mais do que você está acostumado a correr. Então, por exemplo, eu tenho caso de pacientes que ficaram de férias ou por algum motivo, ou eventualmente até porque estavam machucados, ficaram 3 meses sem correr, 4 meses sem correr. E aí o que acontece? A pessoa fala assim, o raciocínio é, eu estou super descansado, eu vou voltar a correr. Só que a partir do momento em que você ficou 3, 4 meses sem correr, você criou uma nova referência que foi, tem 3, 4 meses que você não bate o pé no chão. Exato. Então agora, às vezes, aquela corrida que para você lá atrás, aquela quantidade de corrida que era tranquila, considerando que você está 3, 4 meses sem correr, ela virou muita coisa. Uhum. Então, eu tenho paciente, por exemplo, que não está acostumado a caminhar e que sai para fazer uma caminhada e nessa caminhada faz uma lesão por estresse. Aí você fala assim, cara, como que alguém consegue fazer uma lesão durante uma caminhada? Mas é porque a referência dela era uma referência de não fazer nada. Então aí a gente está pensando em carga. Uhum. Mas a gente pode pensar também em características mecânicas. Então, por exemplo, a gente tem alguma controvérsia, mas a gente aceita, por exemplo, que pessoas que correm com passadas muito longas, eles também têm um impacto maior sendo aplicado sobre a perna. Pessoas que têm aquelas pernas mais arqueadas, sim, elas vão aplicar a carga sobre o osso de uma forma assimétrica. Pessoas, às vezes, que têm um pé, aquele pé muito cavo, aquele pé com um arco da planta, aquela curvinha do pé, uma curvinha muito grande, uhum, elas vão aplicar a carga de uma forma assimétrica. Então a gente tem também algumas características mecânicas, sim, que tornam essa pessoa uma pessoa com um pouco mais de risco de ter lesões, sim, por estresse. Mas aí, talvez o ponto mais importante para a gente seja já ter tido uma lesão por estresse
antes. Ótimo. Porque eu acho que, Bárbara também pode completar isso aí, a pessoa que teve uma lesão por estresse, ela já te mostra uma tendência. Então, eu não sei se essa tendência ela é mecânica, se é o cara que treina de forma irresponsável, se é o cara que não come, se é o cara que tem uma genética, mas o fato é, quem tem lesão por estresse prévia tem 5 vezes mais chance de ter uma nova lesão por estresse. Então nós temos que tentar entender o porquê que ela teve, e aí nós estamos falando de vários fatores, para a gente poder falar assim, bom, nós temos que quebrar esse ciclo, porque esse cara está muito mais próximo de ter uma nova lesão do que você, que nunca teve. Tanto que o índice de recidiva, ele é bem alto, né? Dentro, principalmente da janela de 12 meses ali, depois da primeira lesão, você pode ter tanto no mesmo lugar que você teve, quanto em um lugar diferente, né? E uma coisa interessante é que, chegando à conclusão de tudo isso que vocês falaram, a gente antes acreditava que a lesão por estresse talvez seja uma lesão por um paciente, um atleta que seja iniciante, tipo canelite e etc. Mas a gente sabe também que eu tenho uma particularidade que é minha mesmo, de que quando eu sempre treinei durante muito tempo, apesar de eu vir da natação, depois a gente vai falar se isso gera impacto ou não, mas quando você muda a chave para intensidade, que tem os últimos 5 anos, eu comecei a ter mais lesões por estresse, mesmo treinando o mesmo volume que eu treinava, só que eu acrescentei uma intensidade maior. Então, também atletas que já são experientes também podem ter lesão por estresse, se você muda a conformidade do treinamento, talvez. O que eu acho que é importante nisso que você falou, Bárbara, é o seguinte, quando você pega pessoas que já têm um perfil mais de atleta, então que vem de bike, vem de natação, primeira coisa básica, nunca bater o pé no chão. Então esse é um primeiro ponto. Mas o segundo ponto, que talvez seja muito importante, é que se eu estou indo para a corrida sem nenhum histórico de treinar algum esporte, em teoria, eu tenho medo de intensidade, eu tenho medo de ficar ofegante, eu não dou raça no meu treino. Mas aí a gente pega um atleta que veio da natação. É um atleta. Então isso significa que ele sabe treinar a intensidade, na hora que ele fica ofegante, ele não para porque ele ficou ofegante, na hora que ficar um pouquinho desconfortável, ele não para, então de repente ele vai começar a correr. Quando ele ficar ofegante, o ficar ofegante não assusta ele, o ficar desconfortável não assusta ele. E aí se eu pego uma pessoa que não tem esse background de outros esportes, a primeira ofegância ele vai falar assim, eu vou ter que parar porque, nossa, isso é muito difícil, não sei o quê. Então, isso aí protege ele da lesão óssea. Agora, quem veio de outros esportes tem esse problema. Ele já vem com muita raça, com muita coisa, e aí a chance dele conseguir trabalhar com intensidade ela é muito maior. Helene, uma pergunta para você. Quando hoje a gente vê com muitas lesões por estresse, eu acho que você também vê sobre isso, como é que maneja isso num atleta que está iniciando, por exemplo, em relação à distribuição de volume? Como é que você sobe esse volume semanalmente? Tem um número específico de porcentagem e tal? Ou o que você leva em conta em relação a isso? Tentativa e erro. Não tem uma fórmula. É o contato com o atleta, verbal, expõe ele para uma carga pequena de volume. Tá legal? Beleza. 48 horas depois, vamos fazer mais um? Ah, legal, vamos subir mais 5, 10 minutos? Beleza. Passado em um tempo, vamos tentar fazer 20 minutos de limiar de forma fracionada? 3 blocos de 7 minutos, 4 blocos de 5, e aí você vai ampliando. Não tem uma... E aproveitando aí essa coisa que você está falando aí do ir devagarzinho e daí da gente tentar encontrar sempre a causa, esse processo que a gente está falando de que quando você machuca o osso ele é trocado, na verdade a gente não precisa de necessariamente lesionar o osso para ele ser trocado. Na verdade existe um processo de troca de óssea que ele é normal, então a gente tem uma estatística que diz que a gente é capaz de trocar, entre aspas, o nosso osso todo, fica meio estranho isso, no período de 10 anos. Então é 5, 10% da troca normal do nosso osso num período de 1 ano. Então, nada impede de você estar fazendo tudo certinho, mas está acontecendo um processo de troca óssea ou de remodelamento ósseo, modelamento ósseo, esse processo natural. Entendi.
e você eventualmente está num período um pouco mais frágil, mais sensível. Isso pode acontecer. E não foi culpa do seu treinamento, isso é da natureza. Entendi. E eventualmente isso coincide exatamente com uma subida de intensidade de volume que estava previsto. E aí talvez casou um azar de você estar ali num processo de algum ajuste do seu osso na tíbia naquele momento e você subiu e acontece. Quantas vezes a gente não consegue explicar? Você não consegue ver a questão alimentar, você não consegue ver uma subida de volume. É óbvio que tem as questões hormonais, as variações naturais que talvez pode impactar. Pode impactar. Eu acho que existe um período aí, por exemplo, na parte normal de oscilação hormonal da mulher, que se isso coincidir com o aumento de carga, é um problema? A gente tem a gente fraciona, né, o ciclo menstrual ali em algumas partes, e a fase folicular tardia, que é uma fase do ciclo, ela é uma fase que existe uma fragilidade, tanto ligamentar quanto óssea maior na mulher. Quanto tempo que ela dura? 5 dias. Mas pode acontecer. Se você faz uma prova de altíssima intensidade naquele dia, pode ser uma justificativa. E outra coisa é que eu sempre divido essa questão de adaptação fisiológica em relação ao treinamento em 3 partes. Parte cardiovascular, parte muscular e parte óssea. Então, quando a gente tem trabalho que mostra pra gente, quando você avalia as curvas, a parte cardiovascular é que você se adapta mais rápido. A parte muscular, em segundo plano. E a parte óssea é a que você mais demora. Ela demora anos para você se adaptar. Então, às vezes, o paciente tem cardio, ele veio de um background de outro esporte, ele tem cabeça, ele tem adaptações talvez específicas musculares, mas não tem osso. Então ele chega naquela, que é o que a gente falou, ele chega muito além, mas o osso ainda não suporta aquela carga que ele consegue colocar. O 3 seria o osso, né? O 3 seria o osso. Então você não está muito bem adaptado ainda no 3. Eu Agora acho que a gente tem que... Como é que a gente vai fazer para você melhorar o 3? Já melhorei. A fase então, 3. São anos. Daniel sabe. O Daniel... Então será que não está na hora da gente voltar um pouquinho para você poder treinar a fase 3 aí, não? Não. Aí você falou da parte muscular, porque a gente fica tentando... obviamente, tentar entender o porquê da tendência de algumas pessoas de terem essa predisposição para as lesões por estresse. E uma coisa interessante é o seguinte, as pessoas que têm mais lesões por estresse são aquelas que a musculatura tende a ficar mais fadigada no final do treino. Então a gente tem que enxergar a musculatura como algo que consegue absorver parte da carga junto do osso. Então, aquelas pessoas que a musculatura fadiga mais no final do treino têm mais chance de ter lesão por estresse. Uma boa pergunta é, o que falta para essas pessoas não fadigarem? Será que elas têm uma mecânica de corrida pior? Será que falta trabalho de força? Será que tem a ver até mesmo com o cardiovascular e que quando o cardiovascular começa a falhar, a mecânica talvez não fique a melhor? Esse é um ponto importante. Mas essa parece também ser uma característica. Tem outra coisa interessante, que tem um trabalho que... Não sei se você já viu esse trabalho, que ele fala assim, fratura por estresse ou fratura por insuficiência. Então, que ele fala que 80% das fraturas por estresse, na verdade, são fraturas por insuficiência. E ele relaciona, obviamente, muito a questão de substrato energético. Então, de alguma forma, a pessoa ou ela não tem uma capacidade de ter uma economia de energia boa, ou ela não consegue, né, ou está, de fato, ingerindo pouco, ou ela gasta muito, ela não tem essa questão de economia de energia, então o substrato energético dela é falho, vamos falar assim. Então, isso pode predispor a fratura por estresse, que casa muito com o que você está falando. E aí, eu acho que é importante a gente pegar um ponto que você falou, que você usou o termo fratura por estresse. Eu acho que talvez valha a pena a gente contar para a turma que está assistindo, que assim, quando a gente usa o termo lesão por estresse, a gente está falando de um espectro grande de possibilidades. Então, vamos lá, lesão por estresse, simplesmente seu osso não tolerou a carga que você aplicou sobre ele. E aí, provavelmente, a primeira coisa que vai acontecer é uma inflamaçãozinha de uma capinha que tem em volta do seu osso, que a gente chama de periósteo. Então, você vai lá e fala, fulano está com periostite. Então, a periostite, que é essa inflamação em volta do osso, ela é uma lesão por estresse. Aí, não, o meu osso, ele sentiu tanto que ele se inflamou. Então, se você pensar em algo que se inflama, normalmente incha. Então, você tomou uma pancada no braço,
ele inchou, e aí você vai falar assim, ele está com edema, inchou. Então, o osso, quando ele inflama, ele incha. E aí, quando ele incha, se você fizer um exame de ressonância, você vai ver lá uma área com uma cor diferente, ela fica mais branca na ressonância tradicional, ela vai ficar mais branca, então isso significa que você está com um edema ósseo. Então, ok, então uma periostite é uma lesão por estresse, um edema ósseo é uma lesão por estresse, e, eventualmente, no meio desse osso, você pode ver uma trincazinha. Essa trinca ela não aparece no raio-x. Essa trinca ela só vai aparecer no exame de ressonância, porque a trinca ela é tão pequena que na hora que você fizer o raio-x, e o raio-x ele lança aquele raio, e se ele bateu na cara do osso e o osso está bonitinho, ficou tudo normal. Mas se você conseguisse ir olhando um pouquinho mais internamente do osso, de repente lá dentro você vai ver uma trincazinha. Isso é a linha de fratura. E isso é uma lesão por estresse. Então, edema ósseo, periostite, fratura por estresse, são todas lesões por estresse. É isso? Daniel, e você falou a questão aí da fadiga. Muitas vezes os corredores que apresentam lesão por estresse, normalmente eles terminam o treino com mais fadiga muscular. Essa fadiga muscular também poderia ser, vamos falar assim, os chamados pontos de tensão, os trigger points, que deixam a musculatura mais rígida e com isso vai diminuir a capacidade do músculo de absorver choque? O ponto de tensão, ele é, na verdade, um alarme que o músculo tem como possibilidade de te mostrar que ele não está tolerando a sobrecarga que foi dada para ele. Então, essa é uma expressão do músculo. Então, se você pensar num estiramento muscular, ela é uma possibilidade de te mostrar. No estiramento grau zero, que é aquela contratura, é uma possibilidade. Da formação desses pontos de tensão é uma possibilidade. Então, assim, o fato de você ter esse histórico de algumas coisas musculares provavelmente retrata uma incapacidade do músculo de lidar com o treinamento. E, embora a gente não tenha uma conexão direta, mas faz sentido a gente imaginar que são pessoas que poderiam eventualmente ter uma chance maior pelo fator mecânico. Porque a gente vai ter. Não tem como a gente separar o metabólico, as outras coisas. Né? Uma outra pergunta, Daniel. As fraturas por estresse são todas iguais? Quais os tipos? A gente fala, os graus, como é que funciona isso? Ok, então assim, a gente falou da possibilidade de você ter periostite, edema ósseo com linha de fratura microscópica. Isso são graus. Então a gente poderia, se você fizer uma ressonância, vai vir lá, grau 1, grau 2, grau 3, grau 4, que na verdade, quando você tem o máximo, que é uma linhazinha de fratura, é o grau 4. Mas um ponto importante, porque assim, as lesões por estresse, que nós estamos chamando isso como um problema, elas são muito prevalentes em quem não tem dor. Então, se você tem um trabalho clássico, que ele pega corredores em universidades americanas, que o pessoal estava de férias, e eles voltam e eles fazem um treinamento normal. E durante esse treinamento, que dura 3 meses, eles fazem ressonância em alguns momentos do treinamento. 40% dos atletas tiveram edema ósseo na ressonância da perna. Se 40% teve alteração, você vai falar que 40% teve lesão por estresse. Mas nenhum deles teve sintoma e nenhum deles evoluiu com sintoma. Então nós vamos ter que, infelizmente, nós vamos ter que aceitar que ter uma imagem positiva de lesão por estresse na ressonância, ela pode ser normal em quem é exposto à carga de treino e que um percentual dessas pessoas vai desenvolver sintoma. Uma boa pergunta é por que desenvolve sintoma e por que não desenvolve sintoma. Nós podemos até falar um pouquinho disso. Mas o fato é que, uma vez que você teve isso, naquelas pessoas que tiveram sintoma e, obviamente, só procuraram serviço de saúde porque tiveram sintoma, a gente tem uma preocupação que é a pessoa simplesmente, aquela lesão por estresse, virar uma fratura. Então a pessoa pegar e quebrar a perna no meio de um treino. Isso é raro, mas isso pode acontecer. E para a gente poder manejar esses atletas que têm as lesões por estresse, a gente precisa falar se o risco dessa pessoa evoluir desse problema para uma fratura,
ser maior ou ser menor. Então, a gente vai dividir em lesões de alto risco e lesões de baixo risco. O que são as lesões de baixo risco? São as lesões que têm uma chance menor de evoluir para uma fratura. Eu não falei linha de fratura, eu falei o osso quebrar. E as lesões de alto risco são lesões que a chance é maior. Então, se você tiver um atleta que tem uma lesão de baixo risco, a gente maneja ele muito mais light. Se a gente tem uma lesão de alto risco, você tem que tomar muito mais cuidado. Essa de baixo risco, talvez ele pode até continuar o treinamento. O limitador é clínico, a dor, assim, vai ser o ponto. Se você for na literatura, a maioria da literatura vai falar que ele tem que parar. Porque ele precisa ficar com menos dor ou sem dor. Provavelmente parar vai contribuir para ele ficar com menos dor mais rápido. O problema é o mundo real. O mundo real é o mundo em que você tem uma prova daqui a 2 meses ou daqui a 1 mês e que o atleta não quer parar. Então, você pode até virar e falar assim, o ideal seja que você pare, mas ele não vai querer parar. Então, aí, dentro desse cenário real, que é o que a gente vive, talvez não seja o cenário real de todo mundo que está nos escutando, que talvez fale assim, não, eu vou parar, não tem problema nenhum, e depois eu volto. Mas dentro desse cenário, quando você tem uma lesão de baixo risco, você automaticamente pode ser um pouco mais corajoso. Quando você tem uma lesão de alto risco, você vai ser menos corajoso. Para você falar se é baixo ou alto risco, não é na ressonância, é o local. Então, tem locais do corpo que tem risco maior, tem locais do corpo que tem risco menor. Quais são as de alto risco? Então, vamos dar exemplos de alto risco. Lá em cima, perto do quadril, onde a gente tem lá o encontrozinho da cabeça do fêmur com o corpo do fêmur. É alto risco. Vamos pegar um outro lugar de alto risco. Lá o malelo, que é a pontinha do seu tornozelo, aquela pontinha ali no tornozelo na parte de dentro. Ela é alto risco. Ou a parte do pé do lado de fora é alto risco. As mais tradicionais que a gente vê, a canelite, é baixo risco. A fíbula, baixo risco. A parte de fora da perna, que é a fíbula, é baixo risco. Sacro é baixo risco. A pelve, a bacia, pubis, sacro, ilíaco, são baixo risco. Então, se você tiver um baixo risco, é uma decisão compartilhada do médico, do fisioterapeuta com o seu paciente. Eu já tive paciente que ele tinha uma lesão de alto risco no colo do fêmur. Eu encontrava com ele na corrida, me dava aflição, porque ele mancava os primeiros 5 quilômetros. E eu sabia que ele tinha uma lesão por estresse no colo do fêmur. E ele virou e falou assim, eu vou fazer essa maratona de qualquer jeito. Então ele sabia do risco. Sabe o que aconteceu? Nada, ele correu a maratona. Não aconteceu nada. Podia ter acontecido. Podia ter acontecido. Né? Então, assim, é o que a gente faz com lesão e atleta. É você dividir responsabilidade. Obviamente, o alto risco, o preço de você quebrar um osso, ele é muito alto, né? Porque aí significa provavelmente cirurgia, sua janela de recuperação meses, muito longa. Significa eventualmente não necessariamente voltar a fazer as coisas que você queria fazer. Então, assim, o papel nosso também é tentar, de certa forma, quando a gente vê que esse limite está um pouquinho esticado demais, a gente tem que apertar um pouquinho a corda também, né? Ô Daniel, a gente está falando essas lesões que são lesões por estresse relacionadas ao impacto. Até que ponto o tênis, que eu acho que as pessoas têm sempre esse conceito, principalmente o corredor iniciante, e está sempre preocupado em comprar um tênis com amortecimento, achando que isso vai salvar a pele dele, né? Até que ponto que o tênis pode ajudar nisso aí, ou não tem nenhum tipo de ajuda no caso de prevenção? O tênis é o seguinte, nós vamos pensar sempre no tênis como o lugar que você está pisando. Então, se você botou um tênis de uma marca X, você está pisando num lugar diferente. Se você mudou, você está pisando num outro lugar, porque o solado é um pouco diferente, porque a sola é um pouco mais rígida, porque a palmilha é um pouquinho mais alta num lugar ou no outro. Então, você vai pisar num lugar diferente. Se você está adaptado a pisar num determinado terreno, você está adaptado. Quando você muda, você não está adaptado. Então, provavelmente, você precisaria de tempo para se adaptar. Então, por exemplo, as pessoas têm uma preocupação grande com o tênis de placa, esses tênis mais tecnológicos. Porque elas falam, o tênis de placa machuca mais.
Não, o tênis de placa é um tênis muito diferente do tênis normal. Então, se você optou por mudar de tênis, você tem que adaptar a esse tênis devagar. Provavelmente, se você está numa fase, considerando tudo, você está com volume alto de treino, você está subindo, você já está no limite, e você muda de tênis, pode sim ser que a mudança de tênis contribua para isso. Porque você começou a bater num lugar que você nunca bateu e você não vai bater uma vez. Você vai bater 7 dias direto no mesmo lugar. Uhum. Então o ideal seria você fazer mudanças. Eu vou começar a usar esse tênis, eu uso ele num treino, depois eu volto pro meu tênis original, eu uso ele de novo, aí eu volto. E não simplesmente assim. Agora as últimas 2 semanas de ciclo eu vou mudar completamente o tênis. Isso importa? Importa. Qual o tamanho disso? Talvez não seja um tamanho tão grande. Essa história do tênis de placa foi descrito que as pessoas que usam tênis de placa podem ter lesões por estresse no meio do pé, que era um lugar que rarissimamente tinha lesão. Então as pessoas falaram assim, essa é a lesão por estresse do tênis de placa. É verdade. Mas o que aconteceu? Quem teve essas lesões? Quem começou a correr com tênis de placa sem nenhum tipo de adaptação, e ele é um tênis um pouco diferente. Sim. Da mesma forma que se eu só corro com tênis de placa e mudo para outro tênis, pode ser que eu vou machucar um outro lugar, eu vou ter uma lesão por estresse em outro lugar, porque eu simplesmente mudei e estou batendo no mesmo lugar. Entendi. Né? E aí, eu acho que para a gente não deixar no ar, eu acho que o nosso tempo está quase terminando, mas eu acho que é um ponto interessante, que é assim, a gente falou que tem muito atleta com lesão por estresse que não sabe. E aí a boa pergunta é por que dói e por que não dói. E a gente não sabe essa resposta, mas parece que alguns lugares dos ossos têm mais inervação. Se você tiver, não sei se é sorte ou azar, né? Uhum. De ter essa lesão por estresse nesse lugar, vai doer, e se for em outro lugar, não vai doer. E a outra possibilidade é a velocidade de instalação dessas lesões. Talvez se você fizer essa lesão se instalar para uma área grande, de uma forma muito rápida, você tem mais chance de ter sintoma. Aí, você quer ou você não quer ter sintoma? Bom, eu quero ter sintoma se eu desconfiar que isso vai atrapalhar meu ciclo. Se isso não for atrapalhar meu ciclo, eu não quero ter sintoma. Né? Mas é uma loucura. Né? Finalizamos por hoje, então? Maravilha. É isso aí.